Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Diário de Bordo de Camila, rumo a uma versão melhor, episódio 3. Como vocês estão? Desculpa aí minha ausência nos últimos meses, estou de volta e agora com o livro em mãos da doutora Marian Rojas Estapem, a versão em português, consegui achar em uma livraria. Lembrando que apesar de eu estar dando essa pincelada neste livro, durante ao decorrer destes episódios, sempre recomendo ler a obra completa, né? Cada um interpreta de uma forma e obviamente é de forma completa se você lê, né, a obra. Então a intenção aí desses episódios é fazer com que vocês sintam aí um gostinho pela leitura e tenham interesse de ler este livro tão maravilhoso que é. Eu ainda não terminei, ainda estou continuando a ler. E o tema de hoje eu queria abordar o capítulo 5, tá? Desta obra. E vamos lá então? Sobre a felicidade. A felicidade não é o que nos acontece, senão como nós interpretamos o que nos acontece, né? Como a capacidade de eleger, né? Você decide como vai receber tal realidade, né? Como vai interpretar tal realidade. Eu tenho um exemplo meu pessoal, tá? Que me aconteceu semana passada. Ao retornarmos de uma viagem curta, a gente entrou no avião e após inúmeras tentativas de ligar o avião, o piloto desiste e realmente detectaram que uma peça na hélice deveria ser trocada, né? Tava com defeito. E então assim, eu olhei com um olhar assim, super positivo, né? Nesse cenário, porque graças a Deus que tal erro, tal problema foi identificado em solo e não no ar, né? Colocando em risco várias vidas. Então eu fiquei muito feliz com sair desse avião, viva, sã e salva. E resumindo, para que vocês saibam aí o final da história, a aeronave não pôde ser consertada em tempo, então um outro avião veio aí nos resgatar, sabe? Continuar, fazer este voo, realizar este voo, né? E então é isso, assim, sabe? É saber olhar o que nos acontece com outro olhar, né? Com novos olhos, né? Com novas atitudes, né? E que pode reagir, né? Você vai reagir de acordo com como você sente, né? Então buscar sentir de forma positiva, né? Os acontecimentos, porque diante de um cenário desse, não adianta a gente estar impaciente ou preocupado, enfim, com pressa ou com raiva. Então isso não vai ajudar, né? E então assim a gente tem a autoridade, né? A decisão, cabe a nós decidir como a gente vai responder, aos diferentes eventos que nos acontecem, que nos sucede, durante a vida. E toda emoção ela precede de um pensamento, né? E o pensamento também ele conduz à alteração mental e fisiológica. Então que a gente possa trabalhar os nossos pensamentos, né? A gente cultivando bons pensamentos vai contribuindo, para gerar boas emoções, né? A gente tem, por exemplo, as crenças também de dois tipos. Temos do tipo consciente e inconsciente, né? Então, como percebemos a vida, construindo a nossa interpretação da realidade, com base nessas crenças. E essas crenças elas podem até mesmo limitar, o nosso crescimento interior e às vezes até bloquear a nossa mente, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com que tipos de crenças que eu estou tendo, né? Seja desde a infância, de como fomos criados, ou já na fase da adolescência, ou enfim, qualquer época, de nossa vida. E a felicidade ela depende, de como eu interpreto, essa realidade, né? E a autora ela menciona 5 fatores que podem contribuir para o estado de ânimo de uma pessoa. Então a gente tem o consumo de drogas e álcool, a bioquímica ou a genética, por exemplo, se uma pessoa é bipolar. Temos a saúde física e as circunstâncias externas. E também
também o tipo de personalidade, né? Porque cada um tem uma personalidade e isso pode contribuir, né, ao estado de ânimo, né, dessa pessoa. E por último, a autora lista aí o sono, né? Então, dependendo da quantidade, a qualidade do sono que a gente teve, pode interferir em como a gente vai estar naquele dia, né? E aproveito para dar uma dica para vocês. Cada ciclo de sono, né, tem 90 minutos, tá? E o nosso sono geralmente é composto de 4 a 5 ciclos, tá? Deste, de 90 minutos. Então, por exemplo, se você vai dormir, sei lá, hoje às 10 da noite e precisa acordar amanhã por volta das 6 da manhã, porque você tem que ir trabalhar ou enfim, tem algum compromisso, né, após este horário que precisa acordar não mais tarde que isto. Eu recomendo que você acorde então, seguindo essa dica da autora, às 5h30 da manhã. Por quê? Porque se você acordar às 6 da manhã, você vai interromper esse ciclo. Então sempre leve em conta, em consideração, 1h30, sempre 90 minutos, sabe? Nunca acorde no meio desse ciclo, porque isso vai gerar um cansaço aí para você no seu dia e até mesmo logo após que você acorde, né? O que mais? E para finalizar aí, também queria dar 5 conselhos para que você possa dormir bem. O primeiro deles é algo que a gente já está cansado de saber, mas que quase ninguém segue, né? Evitar telas, seja de televisão, seja de celular, seja de computador, seja de tablet, o que seja. Evitar telas antes de dormir. Cuidado com os estímulos emocionais. Por exemplo, não comece uma conversa à noite que possa gerar conflitos ou alguma briga, sabe? Deixe esse tipo de assunto, né, de conversa para um período da manhã, da tarde, mas não antes de dormir. Cuide dos últimos pensamentos antes de fechar os olhos, tá? Isso é muito importante também, cultivar pensamentos leves, positivos, né? Não se preocupar com o dia do amanhã, né, antes de dormir, com todos os compromissos que você vai ter. Adote uma rotina saudável, né, com práticas, por exemplo, de atividade física, meditação, se você gosta, escutar uma música leve, rezar, enfim, algo que você se sinta aí bem e leve. E durma sem luz, tá? Também ela diz que não é bom ter luminosidade, tá? Ao dormir e durante, né, o sono. Se você deseja algo com força, você será capaz de visualizá-lo. Então, saber o que quer, né? A gente tem que saber o que quer para poder ir em direção a isso, né? Para fazer acontecer. E queria mencionar aqui uma frase linda do Henrique Rojas, que diz o seguinte, saber olhar é saber amar. Ou seja, o que ele quer dizer é a gente saber ter novos olhos, né, para a nossa realidade, né, olhar com novos olhos, com ternura, sem dureza, né, para a nossa família, ao nosso trabalho, aos filhos e assim por diante, sabe? O otimista, ele te olha nos olhos e te fala de coração a coração. Já o pessimista, ele olha para o chão, encolhe os ombros e esquece de se comunicar com o coração. Então, assim, treine sua atenção, tente focar nas coisas positivas ao seu redor, né? Esteja atento ao presente, no aqui e no agora, né? E nos seus detalhes, por exemplo, se você estiver ingerindo alimento, que você preste atenção, né, ao saborear este alimento, né, na textura, no sabor, se é doce, se é amargo, se é azedo. E finalizando aqui, pessoal, para não me estender, que já está dando quase 10 minutos, a autora indica que a medicação ajuda, né, na solução dos nossos problemas, mas não é a única solução, né? A gente tem que treinar, né? Ela te puxa a melhorar, mas você precisa treinar sua mente para não recair. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Obrigada pela atenção e até breve.